Bem-vindo a mais um Conheça Sua Bíblia, né? Nós vamos continuar a nossa exposição de Jeremias no capítulo 17. Estamos fazendo a exposição do profeta Jeremias, e hoje é o 17. Vamos pedir que Deus nos dê graça, entendimento da sua palavra, e que muito mais do que recitar essas palavras, ou expor, ou prospectar, procurar o entendimento, seja o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que possa nos ajudar, nos auxiliar nesse momento tão importante que é escutarmos, ouvirmos a palavra de Deus. Querido Deus, nos assiste, Pai, nos ajude. Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, é Espírito e vida, e ela tem o poder, Pai, de nos ensinar, de nos transformar, se o nosso coração for uma terra boa. E nós pedimos, ó Pai, que seja essa terra boa, onde a Tua palavra frutifique a 30, 60 e 100 por um. No nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e sobre os montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado, em todos os seus territórios. Você terá que abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Então, nesses 4 primeiros versículos, o que Deus está falando, é o que nós entendemos, que nós ouvimos e cada vez nós não queremos ouvir, que é exatamente o mal que o pecado faz às nossas vidas. E isso é um princípio que valia lá para Judá, valia antes que houvesse Judá, porque o pecado, na verdade, é o que? O erro do alvo. Deus nos criou com um propósito, e quando nós fugimos desse propósito, quando nós, ao invés de trilharmos o caminho que Ele fez para que nós trilhássemos, nós escolhemos os nossos próprios caminhos, nós estamos em pecado. E onde o caminho que Deus trilhou para a gente é um caminho de vida, e quando nós passamos a trilhar outro caminho, nós estamos trilhando um caminho de morte. Não quer dizer que assim que pecamos, nós cai um raio e nós morremos. Mas o fim desse caminho, nós não sabemos quando. Aqui fala, olha, de repente, você vai perder aquilo que era sua herança, aquilo que era seu, e você vai para uma terra, você vai ser exilado. Por quê? Porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. E continua no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Note que aqui não diz, quando a gente fala assim, maldito que confia no homem, então não vou confiar em ninguém. Mas o texto aqui fala naquele que confia em si mesmo, naquele que crê, que a sua carne é o seu braço. Então, um ditado que diz assim, eu creio nas minhas pernas. Então, aquilo que me sustém são as minhas pernas. E a palavra de Deus diz que essa pessoa é uma pessoa maldita, porque ao invés de colocar a sua confiança no Senhor, ela tem a presunção que a sua capacidade, que a sua habilidade, que aquilo que é a sua força pode a suster. E nós sabemos que nós somos mortais. Nós sabemos que nós somos frágeis. E nós sabemos que o único que fala de redenção, de ressurreição, de transformação, é o Senhor que criou os céus e a terra. E Ele fala isso para nós não por conta daquilo que é os nossos caminhos, mas por conta do seu amor, revelado em Cristo Jesus, o amor que Ele demonstrou lá em Gênesis 3, logo que entrou o pecado no mundo,
a promessa que ele fez, que ele levantaria um descendente, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Deus fala, maldito homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. E aí ele se desvia do Senhor, porque na sua presunção ele coloca a sua vontade, o seu pensamento, o seu entendimento acima do entendimento de Deus. E aí diz o contrário também, olha aqui, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então aqui fala que aquele que confia em si vai ser solitário como um arbusto no deserto, mas aquele que confia no Senhor é um bem-aventurado, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água. E não vai ter diferença nenhuma se há calor, se há inverno. Por quê? Porque as suas folhas estão sempre verdes e ele nunca deixa de dar fruto. O Senhor é a seiva que pode vivificar as nossas vidas. E continua mais, dizendo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Quando diz que enganoso é o coração e mais corrupto, desesperadamente. Muitas pessoas falam assim, não, Deus conhece o meu coração. Conhece sim. Tanto conhece que fala aqui como é que é, não só o seu, como o meu, como o nosso, como todos os corações dos seres humanos. Ele é enganoso. Os sentimentos são confusos. Os nossos desejos são corruptos. Quem pode entendê-lo? E Deus, ele prova o pensamento. E ele vai dar a cada um segundo os seus caminhos. Ou seja, se eu sigo o meu coração, o que vai acontecer comigo? Engano, corrupção. E o fruto disso vai ser o que é a consequência do engano, da corrupção. Agora, se eu coloco a minha confiança em Deus, embora o meu coração tenha todos esses problemas, mas aí é a fé, não é um sentimento, é a fé. Aí eu vou ter a colheita que Deus pode me dar, que é de vida e paz. Uma pessoa perdida, uma pessoa pecadora, mas que pela fé ela alcança a redenção em Deus. Versículo 11, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riqueza desonestamente, no meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti está escrito no chão, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Então aqui diz como uma perdiz que choca ovos, que não pode ser uma ave, vê um ninho, lá existe ovos, aqueles ovos não foram ela que botaram, mas por algum motivo ela vai e choca aqueles ovos. Assim aquele que ajunta riquezas desonestamente. O problema não é ajuntar riquezas, o problema não é a riqueza, mas o problema é a maneira iníqua, desonesta, egoísta, individualista, que muitos fazem isso. Tanto a riqueza não é problema porque Deus é o mais rico de todos. E Deus não peca. Porque Deus é próspero, Ele é generoso. Deus é íntegro. E isso deve ser aquilo que acontece conosco também. E aí Jeremias, diante de toda essa situação do pecado, dos pensamentos, do maldito que o homem confia em si, bendito aquele que confia no Senhor, e com todas essas situações que são expostas, ele faz uma oração dizendo,
Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia de aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem. Que não seja eu envergonhado. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traz-me sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias, que é esse intermediário, esse profeta enviado ao povo, um homem que teme ao Senhor, mas que partilha de todas as limitações e fragilidades dos seus irmãos, daqueles para os quais ele foi enviado, ele faz uma oração. E essa oração é um pedido de cura a Deus, é um pedido de salvação, e é um pedido que ele fala que ele não tem prazer em anunciar essas coisas, como se ele estivesse acima de maneira arrogante apontando o dedo, mas ele está aqui como alguém que fala em nome de Deus e clama o povo ao quebrantamento. E isso é muito importante, né? Porque aqueles que se arvoram, né, de se colocar acima como se não tivesse pecado, como se não necessitasse de salvação, esses, aos olhos do Senhor, são pessoas, né, que estão desqualificadas. Aqueles que ouvem o que elas dizem podem até ser salvos, curados. É como Jesus fala com o fariseu: fazei tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem. E Jesus faz uma separação muito grande, e até quando ele fala da sua vinda, ele fala daqueles que pregaram, daqueles que curaram, mas por viverem na prática da iniquidade, né, eles vão ficar assustados, porque Jesus falará abertamente para ele: eu não vos conheço. Algo terrível, né? Na vinda de Jesus, nós ouvimos isso. E continuando, aqui no versículo 19, ele diz assim: assim me diz o Senhor, vai e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá, depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém, e diga a todos: escutem a palavra do Senhor. Vocês reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando os objetos no dia de sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvido, nem entenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. E se, de fato, me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões dessa cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, e se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. E essa cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim e de Cefalá, das montanhas do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. E aí nessa última parte aqui, do capítulo 17,
o que nós temos para ver é que como o ensinamento, a revelação de Deus, ela é progressiva, né? Nós vemos no decorrer da Bíblia, no decorrer da história, como que Deus vai se revelando, desde a época que houve a ruptura entre Deus e o homem, porque o homem preferiu o seu próprio caminho. Deus começa a trazer a palavra, trazer a retenção, conduzir, procurar, né, oportunizar uma conexão, onde havia o que? Um rompimento. E essa conexão não é uma negociação entre o que o homem diz e o que Deus diz. Porque o que Deus diz é bom, é vida. E o homem, é o que diz aqui, é corrupção, é engano, é morte. Deus, o Deus eterno, e nós somos mortais. Então essa conexão tem a ver o quê? Com ele falar, olha, vocês não confiam em vocês. E um dos casos, um dos mandamentos, né, uma das coisas que nos faz, não é, saber que nós não está em nossa mão, no nosso poder, o nosso futuro, é exatamente que em 6 dias o Senhor Deus fez os céus e a terra, e no 7º ele descansou. E às vezes nós temos a presunção, né, que nós podemos viver porque é a força do nosso braço que vai nos adquirir riqueza, prosperidade e futuro. Então Deus estabeleceu um dia de sábado, que é um dia santo, né, para que fosse santificado, para que seja um momento de carregar as baterias, de conhecimento, de falar, de ouvir, de ter uma comunhão intensa com Deus. Tá? Hoje nós separamos o domingo para esse momento, né? Porque desde que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, a cristandade assim o fez. Então são 6 dias e tem um dia que é chamado, que é um dia santo. E aqui Deus avisa que nós devemos procurar o que é essa comunhão, essa santidade, ao invés de nós desconsiderarmos e vivermos como brutos, como animais que não faz distinção entre dias, nós devemos entender e compreender que como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós devemos procurar essa comunhão com Deus. E aí ele fala de não fazer coisas, rotinas, trabalhos rotineiros no dia santo. E ele fala que quando isso acontece, a prosperidade, a vida, né, a ordem permanece. Mas quando nós desordenamos aquilo que é a ordem de Deus, Deus fala, ó, é isso, mas eu vou fazer aquilo. Mas eu não concordo. Mas não estou afim. Como é que a gente pode falar não para Deus? Porque se Ele é Senhor, nós não podemos falar não. E se nós falamos não, é porque Ele não é Senhor. Então Deus faz aqui coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Ele fala, olha, o pecado, ele engana e destrói. Aquele que confia em si mesmo é um maldito. Agora, aquele que confia em Deus é um bendito. Aquele que acha que o seu coração é bom, está enganado. O seu coração é corrupto. Aquele que acha que pode prosperar de qualquer jeito, é como uma perdiz que choca ovos que não colocou. E tem uma promessa de Deus que no meio da sua vida vai quebrar, vai ficar sem dinheiro, vai falir. É uma promessa de Deus. E no fim das suas vidas, diz aqui, a promessa de Deus, né? E no fim da sua vida, passará por tolo. E aí Deus fala, o Senhor é a esperança de Israel. Ó Senhor, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti está escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E aqueles que não abandonam o Senhor, o seu nome está escrito não no chão, mas no livro da vida.
E aqui diz, oração, não é uma oração de arrogância, mas é uma oração, cura-me, Senhor, salva-me, Senhor, porque o Senhor é o louvor, é a oração de Jeremias. Ele fala, eu não falo essas coisas com gosto, eu não falo para as pessoas que elas vão se perder com gosto sobre isso, mas eu falo porque precisa ser dito. Todavia, me livra disso, Senhor. E a esperança de Jeremias é que as pessoas também ouçam. E aí o chamado que para descansar em Deus, para crer em Deus, para que nós possamos ter uma vida, um futuro, tranquilidade, esperança durante o tempo da nossa peregrinação aqui na Terra. É um capítulo maravilhoso, esse capítulo 17 de Jeremias, porque nos avisa muitas coisas. E eu quero agradecer muito, sabe, a sua atenção, a sua participação e pedir que você esteja nos ajudando. Espalhar, fazer crescer esse ministério, esse canal. O intuito disso é fazer a Bíblia conhecida. Nós investimos muito tempo em muitas coisas. Mas qual que é o tempo que nós investimos na Palavra de Deus? Nós fazemos cursos, nós estudamos, né? Nós nos preparamos para uma vida que vai passar. E a Palavra eterna? E a vida eterna? E o livro eterno? Que lugar que ele ocupa nas nossas vidas e nos nossos corações? O que nós temos compartilhado com aqueles que estão à nossa volta? E com os nossos filhos? É uma boa pergunta. Nós vamos orar e, segundo Jeremias aqui, vamos pedir cura de Deus para as nossas vidas. Vamos pedir salvação e vamos falar que Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso louvor, que Ele tenha misericórdia de nós e que nos dê habilidade não só para crermos na palavra de Deus, mas também para sermos propagadores dessa mesma palavra. Senhor Deus, nós olhamos a Tua palavra, ouvimos as Tuas palavras, ó Pai, ficamos assustados, ó Pai, porque nós sabemos que ela é verdade. Por mais, ó Pai, que nós queiramos, ó Pai, nos enganar ou aparentar, ó Pai, que bom, que está tudo bem conosco, nós sabemos, ó Pai, que nós não temos possibilidade nenhuma de futuro, ó Pai, porque os nossos caminhos, ó Pai, nós somos frágeis, nós temos problemas, ó Pai, nós temos pecados, nosso coração é confuso, corrupto, mas a Tua palavra, Pai, é aquilo que pode ocupar o nosso pensamento, que pode transformar a nossa vida, que pode fazer, ó Pai, com que nós não nos conformemos, ó Pai, com as coisas como elas são, mas que pode fazer com que nós transformemos, ó Pai, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, renovar os nossos pensamentos, tirando, ó Pai, os nossos pensamentos curtos, terrenos, ó Pai, pecaminosos, corruptos, pelos Teus pensamentos eternos. Tem misericórdia, eterno. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Sê propício a nós. Mova de Tua vontade toda pessoa, Pai, que faz parte desse projeto, que ouve, ó Pai, a exposição da Tua palavra. Que essa palavra seja espalhada, Pai, que essa palavra produza salvação. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, cura as nossas enfermidades, ó Pai, transforma, ó Pai, o nosso entendimento. Possamos confiar no Senhor, ó Pai, com todo o nosso coração, ó Pai, sabendo, ó Pai, que o Senhor é o Rei de toda a terra e pedimos, ó Pai, a Tua assistência, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, curta, compartilhe, né? Vamos trabalhar junto na propagação da Palavra de Deus. E da mesma forma, né, vamos crer nessa palavra, vamos orar uns pelos outros, vamos nos ajudar, no nome de Jesus. Até a próxima oportunidade.